Devemos começar em 1 ou 2 minutos. Vamos tomando os assentos aí novamente, por favor. Professor Ciro, por favor. Assim, a pessoa fala para o público. Bafa. Quem mais? O professor Bafa está fazendo as inscrições de quem quer se manifestar. Bom, nessa próxima fase da nossa discussão, a nossa ideia o tempo todo aqui é de recolher subsídios para a gente ter uma posição melhor, mais confortável, inclusive para levar ao CO. Não devemos esquecer que nós, professor Bafa, professora Simone, professor Zé Renato, são representantes de vocês no CO. Então, o que nós queremos é ter ideia do que vocês estão pensando, de sugestões, e nós não queremos fazer um debate ideológico entre a DUSP e a reitoria aqui hoje. Nós queremos recolher sugestões e queremos recolher a opinião de vocês da melhor maneira possível. No entanto, vocês podem dirigir perguntas ao professor Ciro, à professora Maria Paula, ao professor Terra, ou mesmo à mesa, que nós tentaremos responder. Mas e vocês também podem, em vez de fazer perguntas, vocês podem só se manifestar, como já temos algumas pessoas que nos procuraram dizendo que gostariam de dar uma opinião sobre o que a congregação deles ou sobre o que eles pensam no processo de avaliação e de carreira. Nós também resolvemos que seria importante ter um tempo limite para cada pessoa. Então, esse tempo é de 2 minutos, essa manifestação, e seguida, então, de um tempo também controlado de respostas, tanto da professora Maria Paula, do professor Ciro, do professor Terra, ou nosso também. E as inscrições seriam feitas com o professor Bafa, né? E já temos 20 inscritos. E os microfones estão aqui na frente e podem ser usados à vontade. A professora Simone talvez queira falar alguma coisa? Não? Esperamos que esse formato seja um formato adequado, né? E vamos, então, começar. E eu gostaria só de retornar à minha primeira fala, bem no comecinho aqui dessa abertura, de nós termos um debate de alto nível, né? Isso significa respeito pessoal, é lógico, e que as ideias sejam realmente propositivas, né? E não só críticas, mas que a gente saia daqui com uma proposta, né? Que a gente saia satisfeito desse encontro. Então, não é um território de guerra aqui, né? Então, nós queremos assim, que seja uma coisa bem tranquila,
né? Pode ter veemência, mas sempre com respeito a todos. Então, muito obrigado e vamos começar, então, com a primeira pessoa que se inscreveu. Seria importante para nós também sabermos se a pessoa é associada, doutora ou titular, porque ao prepararmos esse documento, talvez tenha algumas especificidades de doutores, titulares ou associados, então nós estaremos coletando essas informações aqui e a gente não quer cometer nenhum erro nesse sentido. Então, por favor, o primeiro. Eu vou chamar as pessoas alternando os lados, então a primeira é a Adriana, do lado de cá. Bom dia, eu sou Adriana Tufaili, eu sou professora doutora da EASH e eu também estou na diretoria da ADUSP atualmente. E eu me inscrevi para falar poucas coisinhas. Primeiro, em relação à questão do direito de defesa nessa proposta da nova CPA, eu acho que não está assegurado o amplo direito de defesa, porque os recursos são julgados na mesma comissão. Então, nesse sentido, é que o direito de defesa não é amplo como deveria ser, seguindo as leis do país. Em relação à punição, apesar das pessoas virem aqui e em outros lugares, as pessoas da reitoria dizem: gente, mas não está previsto punição. Vocês leram punição em algum nesses documentos? Nesses 3 documentos, em nenhum lugar está escrito punição. Não está mesmo. Está escrito sanções, está escrito restrição à licença-prêmio e está escrito processo administrativo. Processo administrativo pode gerar o quê? Pode gerar suspensão, advertência, mudança de regime de trabalho e até exoneração. Então, não está escrito punição lá, mas está previsto um processo administrativo para quem não for bem-sucedido na avaliação. Outra coisa em geral, os meus colegas, a maior parte dos colegas que eu conheço, docentes, professores, não são contra a avaliação, nós não somos contra a avaliação. O problema é como a avaliação é feita e o que você faz com o resultado dessa avaliação. Né? Então, existem outros setores do serviço público onde há avaliação? Sim. Mas vai ver quais são os lugares em que a avaliação pode gerar rebaixamento de regime de trabalho com o consequente rebaixamento de salário. Eu gostaria que a mesa citasse algum exemplo, talvez exista algum que eu não conheça. Mas, se existir, não é isso que eu quero para a minha universidade. E essa proposta... Adriana, deu 2 minutos, Adriana. Concluindo, essa proposta da nova CPA vai retirar a autonomia didático e acadêmica do corpo da Universidade de São Paulo. É isso. Nós entendemos que foi só uma manifestação sem nenhuma pergunta direta à mesa, então talvez o próximo inscrito. Elisabetta. Nós vamos... Então, a professora Maria Paula, talvez queira se manifestar. Não é melhor fazer um bloco? Faz em bloco. Vamos organizar da seguinte maneira: a gente faz um bloco de 4, 5 questões e aí depois a mesa responde, tá bom? O melhor. Bom dia ou boa tarde, já não sei mais que horas são. Meu nome é Elisabetta, eu sou da FEFELESH e da diretoria da ADUSP também. Eu gostaria de usar os meus 2 minutos para insistir sobre a questão do diagnóstico. Essa questão foi até citada no slide do professor Ricardo Terra, mas não me parece que é esse tipo de diagnóstico que a gente está pedindo ou está solicitando quando avalia a proposta. Nós estamos numa universidade. Numa universidade se pressupõe que as tentativas de solucionar problemas se baseiem na análise dos problemas primeiro. Nós não temos como avaliar se uma proposta é boa ou ruim se nós não sabemos qual é o problema que essa proposta quer solucionar. E o que me parece é que esse diagnóstico não foi feito. Nem no momento em que o GT Atividade Docente emitiu seu relatório. Eu até perguntei isso já uma vez para o professor Terra, que eu vejo agora está dizendo que vai responder.
Então, não me parece que esse diagnóstico tenha sido apresentado à comunidade acadêmica no momento em que o GT, Atividade Docente, apresentou seus primeiros relatórios, e muito menos me parece que isso tenha sido feito agora. Então, eu gostaria de saber qual é o diagnóstico, se há um diagnóstico feito, estudos, eu gostaria de ver, então, dados sobre o que nós queremos resolver e gostaria de saber qual é a finalidade, o que nós queremos melhorar na vida da universidade, que não me parece que vá tão mal com essa proposta. Categoria. Eu sou doutora. Maria Clara, agora, acho que do lado de lá. Depois a próxima é a Bom Maria dia, Inês, eu lá de cá. sou doutora 2 da Faculdade de Educação. Primeiro, eu sei que o fórum não foi convocado com essa finalidade, não é o caso de trazer isso como pauta de discussão, mas me parece um pouco exótico que a gente não toque nesse assunto. Carreira e salário são dois lados de um processo de valorização ou de desvalorização profissional. Eles estão intimamente imbricados. Então, eu acho que é esquisito que a gente não mencione o fato de que nós estamos, boa parte da universidade, em greve, reivindicando apenas a reposição de nossas perdas salariais recentes e anteriores, né? E que a gente gostaria que fossem reabertas as negociações e que a isonomia entre as 3 universidades fosse respeitada. Feita essa observação, que me parece que era necessária para a gente não parecer um pouco alienado da realidade mais geral da situação da carreira e da valorização docente, eu quero manifestar, me somar a alguns colegas e pontuar algumas das questões que estão colocadas no documento que a plenária da Faculdade de Educação apresentou como subsídio ao debate. Particularmente, eu vou pontuar, já que o tempo é curto, a questão da ausência de critérios de avaliação. Tá certo? Se pretende que a avaliação tenha um sentido orientador da carreira, ninguém pode dar a uma comissão extremamente centralizada, como já foi aqui enunciado, tá certo? Poderes para estabelecer a posteriori critérios do que vai orientar a nossa carreira. A própria atratividade da carreira depende de uma clareza de qual é o seu percurso e as suas possibilidades em que o profissional que nela vai se inserir, né? E os termos endógenos, até onde se explicita como será feito, porque o documento não explicita, inclusive, como será feita essa avaliação, né? Ele não, a explicitação que os colegas falaram, de que será feita por ad hoc, etc. A impressão que se tem é que essa poderia avaliação concluir, professora será endógena, né? E a não endogenia é um dos princípios da avaliação acadêmica que nós vimos consagrando na nossa carreira científica. Obrigado. Bom dia, Maria Inês Nogueira, presidente da CSEX do ICB, professora associado. É uma contribuição com relação à nomenclatura que tem sido usada para definir os tipos de regime de trabalho. RTC, RTP, se refere ao tempo de trabalho das pessoas. Nesse sentido, deveria ser RDI, dedicação integral. E a gente usa RDI e DP, só docência e pesquisa. E deveria ser docência, pesquisa e extensão. Então, seria docência, RDI, DPE. Nesse caso, o RTC também deveria ser RTC, DPE. Então, isso não é só a sigla, mas isso valoriza a atividade. Porque quando a gente vai falar de extensão com as pessoas em geral, fala, mas não é isso que a universidade valoriza, né? E nesse documento do regimento interno permanente, no item que era 5, mas na verdade é 7, porque está errada a numeração, fala atuação significativa na política científica. Na verdade, deveria se detalhar um pouquinho essa política científica melhor. Qual é o né? dispositivo? O documento é o regimento interno da comissão permanente.
O item que está é 5, mas essa numeração está errada. Então, é atuação significativa na política científica, cultural e educacional, que aí complementa essa função do professor. Obrigada. Obrigado. Para completar o quinto escrito, a Malu, que acho que fica daquele lado. Bom, o meu nome é Maria Luísa Schmidt, eu sou professora titular do Instituto de Psicologia e me inscrevi para falar na expectativa de que este seja um primeiro encontro para a discussão sobre essa questão da carreira e da avaliação e que ele se desdobre em muitos outros e que seja democrático daqui para frente. E nessa expectativa é que eu queria fazer uma pequena observação sobre a fundamentação, a justificativa, né, que foi trazida pelos propositores dessa intenção, né, de modificação da avaliação na universidade, que diz respeito a uma espécie de desatualização, né, de descompasso da USP em relação a alguns organismos que são tomados, então, como referência, a CAPES, SINAIS, as federais e a Unesco, né? Então, a minha fala é num sentido de buscar, talvez, horizontes imaginativos, que eu acho que faz parte da nossa atividade como pesquisadores, como professores, nos quais a gente possa, talvez, propor e praticar um certo tipo de avaliação e de maneira de se conduzir, né, na relação com os colegas e na produção do conhecimento, que não seja aquela balizada pelas propostas que são as vencedoras e que são as hegemônicas. Eu queria deixar essa questão. Será que, porque uma proposta de avaliação é hegemônica, dominante e vencedora, ela é, por si, a melhor, e devemos nos adequar a ela? Ou podemos praticar algo que seja crítico ou que seja enriquecedor, né, no sentido de que possamos, né, avaliar de maneiras plurais e diferentes e não simplesmente nos adequarmos àquilo que é dominante? Não, deixa eu falar mais um pouquinho. Passo para a mesa agora. Passo para a mesa, né? Então, o professor Ciro poderia se manifestar sobre essas questões apresentadas? Talvez a gente... 5 minutos seria suficiente, talvez? 5 minutos, então. Bom, em relação à colocação da Adriana, eu acho que fica claro, nesses mecanismos todos, e, infelizmente, não se resume a esse problema, o fato de não estar garantido mesmo instância recursal, né? Eu me sinto muito à vontade para falar isso. Eu vivi pessoalmente, e isso é público, por isso eu faço referência aqui, essa situação em relação à progressão horizontal na carreira docente. E, por mais que tenha lutado com todas as minhas forças para que o meu recurso subisse ao CO, me foi negado pela CCAD, que nunca também analisou esse recurso. Ela devolveu e homologou para a própria CAS de Ciências da Terra a negativa da minha progressão horizontal. E o interessante é o seguinte, eu fui bem avaliado por todos os professores externos indicados para avaliação. Eu já tinha sido aprovado em 2 concursos para professor titular. Eu já tinha sido chefe de departamento 2 vezes. No entanto, eu sou o único professor do Instituto de Geociências que pleiteou a progressão horizontal e não foi contemplado. Inconformado que estou, já que o CO não vai tratar dessa questão menor, eu estou militando na justiça, sem nenhuma esperança diante das dificuldades de lidar com essas questões no judiciário, e espero que propostas como essa não façam desse tipo de situação uma regra na Universidade de São Paulo. Em relação à questão da Elisabetta, eu tenho acordo com ela e apontei isso aqui. A comissão não fez diagnóstico, não caracterizou o problema, e eu quero dizer aqui uma coisa com toda franqueza e com todo respeito. Na minha avaliação, não o fez por uma questão de método. Um método que ela não quer explicitar. Ela não quer explicitar o diagnóstico, eventualmente, que subjaza essas propostas, porque, eventualmente, ele não consiga guarida nem aprovação na universidade. Agora, trabalhar nessa perspectiva de que eu não faço análise e proponho medidas
é uma perspectiva cada vez mais usada numa sociedade também cada vez mais excludente e totalitária. E é isso que se quer implantar aqui na Universidade de São Paulo. E é por isso que a gente precisa, efetivamente, nesses momentos, ser absolutamente claro e contundente de qual é a nossa avaliação do que está ocorrendo. Bom, é claro que eu concordo com a Maria Clara que esse se esquivar de tratar de questões que são fundamentais para que a universidade continue em pé, como tratar do seu devido financiamento, não assumir compromissos de expansão com o governo do Estado, como a reitoria desta universidade, em mais de um momento, e das 3 outras estaduais, o fez, e nós defendemos a expansão. Mas não cobrar sequer o compromisso do governo de passar os devidos recursos para a expansão, leva a situações como essa, que são de difícil administração, sim. Só que elas ficam muito pior do que de difícil administração quando a postura da reitoria é se esquivar a qualquer diálogo. Tinha tido um anúncio inicial de que essa reunião seria aberta pelo reitor. Não foi dado tampouco nenhuma justificativa para ele não estar aqui, como não tem estado nas reuniões do CRUESP, e não tem estado, não sei, em quase todos os ambientes acadêmicos onde ele deveria ser a pessoa de protagonismo. E é a pessoa que hoje se esquiva desse tipo de discussão, na minha avaliação. Bom, a professora da CSEX apontou aí questões que me parecem pertinentes nos dispositivos, mas eu vou insistir aqui, do CSEX do ICB, obrigado, Zé Renato, vou insistir aqui na questão. Infelizmente, sem delinear qual é o projeto, é uma armadilha entrar na discussão do detalhe dessas propostas, que são irremendáveis. Irremendáveis. Não dá para trabalhar desse jeito. Vários elementos que a professora Maria Paula trouxe aqui, que são a questão da CAPES, a lei dos sinais, a carreira das federais, eu teria o maior prazer de discutir com calma e com tempo, com ela, inclusive com qualquer outro interlocutor. Quando a minha colega aqui, Maria Paula, estava, durante um período, na Secretaria Executiva do MEC, eu estava na presidência do Antissindicato Nacional em Brasília, que representa os docentes de instituições federais e estaduais. Eu conheço as carreiras das universidades federais. Vamos convidar para debates aqui reitores das universidades federais e pessoas das universidades federais para ver que a carreira das federais, infelizmente, não pode, não deve servir de modelo para nenhuma universidade. Que a carreira das universidades federais virou uma corrida de obstáculos sem fim ao longo da vida inteira, com as pessoas tendo que preencher a cada 1, 2 anos pontinhos das suas atividades. Quantos alunos eu fiz, quantas palestras eu dei, aonde eu fui, aonde eu não fui, numa redução bárbara do trabalho acadêmico que atrapalha essas instituições. E por propostas feitas e conduzidas nos mesmos termos que se tenta fazer agora, de cima para baixo, com forte pressão do MEC, com ameaça de corte de recurso e troca de favores de relação de compromisso entre as autoridades do governo e das administrações das universidades. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu me esqueci de apontar no começo da reunião que o reitor em exercício, no momento, é o professor Varran. Okay? Professora Maria Paula. Ou professor Terra, por favor. Nós já recebemos uma quantidade significativa de manifestação das congregações. E, como eu disse, né, nós temos, de certa forma, 3 tipos, né, de manifestações. Nós temos algumas que recusam, né, eu imagino que seja também a posição da ADUSP. Nós temos algumas que pedem um maior prazo, e a maior parte, eu acho que entendeu muito bem o diagnóstico e está fazendo propostas específicas, mesmo que o cirquinho da ADUSP não goste, mas, na verdade, é que nós temos os documentos, né? Essa expressão, gente, calma. Ele está colocando como ele enxerga, né? Como ele enxerga, deixa ele colocar e depois a gente...
Ele está colocando como ele enxerga, senão a gente não vai a lugar nenhum. Estão atrapalhando a minha palavra. Não, nós fazemos questão de manter a palavra do professor Terra, ela deve ser respeitada e nós acreditamos que temos o respaldo da maioria dos presentes para que isso ocorra. Professor Terra, por favor. Sim, retomando, né, nós estamos recebendo já um número significativo de manifestações das congregações que se distribuem em 3 grupos. Algumas poucas que recusam o documento, algumas que pedem um maior prazo e outras que entenderam o diagnóstico e estão fazendo sugestões específicas para a melhora do documento. Nesse aspecto, né, o diagnóstico é tão simples, eu já falei sobre ele. Né? Se você tem em relação ao docente, a Resolução 2450, de 82, Resolução 3.531, de 89, Resolução 3.532, Fala mais no microfone. De 1989, a Resolução 3.533, de junho de 89, e a 5.800, de maio de 2010, eu acho que é muito simples o diagnóstico. É necessário fazer uma consolidação dessas resoluções. Né? E o Estatuto do Docente é a consolidação, uma proposta de consolidação dessas resoluções. Em relação os inúmeros sistemas de avaliação, articulá-los é algo bastante claro, tanto é que a maioria das congregações já está se manifestando em pontos específicos. Por exemplo, algumas estão propondo mudanças nos artigos referentes à defesa, outros em relação à punição. Retirar a liberdade acadêmica, isso não é fato, não está em nenhum lugar dos regimentos. Né? Bom, ausência de critérios. É evidente que no regimento nós não vamos ter aquelas listas de critérios que estão na CERT. É claro que aquelas listas de critérios serão apropriadas e discutidas com as unidades na futura estrutura. Bom, avaliação endógena de maneira nenhuma. O que nós queremos, isso aí tem que ser explicitado, sem dúvida. Não é? Nós temos que montar o sistema de avaliação externa, não é? E internacional na medida do possível. Né? Bom, sobre os horizontes imaginativos e não os projetos vencedores, ora, façam propostas. Né? A imaginação, eu acho que é fundamental. Né? A imaginação institucional é fundamental. Inclusive, nós estamos trabalhando com a imaginação institucional com a montagem da CBA. Outras ideias serão bem-vindas. Professora Maria Paula. Obrigada, professor. Bom, em complemento, eu também compartilho dessa mesma percepção. Eu tenho aqui o processo já com aquilo que chegou das unidades e eu entendo que a maioria das unidades tem entendido que há espaço e condição de fazer propostas. Temos recebido muitas propostas, algumas na linha do que foi dito aqui. Por exemplo, eu, pessoalmente, nunca tinha parado para pensar se é pertinente a nomenclatura RD-IDP diante do projeto que está sendo proposto. Por que não RTC, RTP, RDI? Faz sentido. É uma proposta para ser examinada e para ser considerada. Essa proposta que foi trazida aqui pela professora Marinês Nogueira, do ICB, da Comissão de Cultura e Extensão daquele instituto. Em relação à questão dos recursos, acho que também é uma posição. Você tem duas posições e a legislação do Brasil não obriga necessariamente que um recurso percorra todas as etapas. Pode percorrer. Você pode fazer um recurso em 3 instâncias, 4 instâncias, 5 instâncias, ou pode fazer em 1 ou 2. Isso é uma questão de pactuar. Se vierem propostas, e muitas no sentido do que foi aqui dito pela professora Adriana,
acho que é uma coisa a ser considerada. Não é garantia, evidentemente, de uma aprovação automática. Não é porque você tem mais uma instância que necessariamente a decisão muda. Aliás, eu tenho visto, por exemplo, em matéria de concursos docentes, que é um tema que gera recurso, passa pela congregação, CLR e Conselho Universitário, o fato de ir ao Conselho Universitário não é garantia da reversão da decisão. Mas isso não quer dizer que não seja uma proposta que deva ser examinada, eu acho que deve ser examinada. Os recursos, acho que tem uma coisa que merece esclarecimento, é que eles não são, e aqui tem um aspecto que acho que de fato precisa de aprimoramento, é que se a decisão, o que está desenhado é o seguinte, a decisão que foi de uma das câmaras, a decisão da CAI comporta recurso para a comissão plenária, a decisão da CAD comporta recurso para a comissão plenária. Eu acho que é um ponto que precisa de aprimoramento na proposta, é que quem julgou a primeira decisão não participa do julgamento da segunda. Aliás, é uma regra de direito, mas precisa ser expressa. Então, se é uma decisão da CAD, os membros da CAD na comissão plenária não deverão votar. Eu concordo com essa crítica que já foi feita, e isso precisa ser explicitado. Era uma coisa que decorreria até das regras de impedimento da legislação de processo administrativo, mas deve ser pontuado. Eu acho que essa crítica procede. Uma outra coisa que precisa de esclarecimento é que a comissão plenária ela é composta, ela é integrada, não apenas a CPA em si, ela é integrada por membros do Conselho Universitário, que foram escolhidos pelo Conselho Universitário, que são os membros da CAA. A CAA não é escolhida pelo reitor, a CAA é escolhida pelo Conselho Universitário, dentre os seus membros. E em relação a sanções, etc., e processo administrativo, uma parte disso decorre do fato de que se trata de uma consolidação. Como se trata de uma consolidação, vão ser revogadas as disposições que estão sendo consolidadas. Então, aquilo que constava na norma, acho que na 3533, que será revogada, passará a constar dessa disposição. Nem mais e nem menos. Né? O que está é aquilo que estava lá, agora dentro desse espírito mais orgânico. O que está sendo previsto em termos de disposições sancionatórias, ou o sinônimo que se queira, na verdade, é ajustar a legislação que já está em vigor. Hoje, essa legislação é confusa porque, como o professor é admitido pelo regime da Lei dos Funcionários Públicos, o regime disciplinar deve ser o da Lei dos Funcionários Públicos. As normas da USP não deixam isso muito claro, isso dá muita controvérsia e muita polêmica. Então, o que está se fazendo é remeter às leis do funcionalismo público, que é exatamente o que vigora hoje. Exatamente o que vigora hoje. A aplicação da Lei 10.261, por força da Constituição e de outras disposições. Essa questão da restrição à licença-prêmio tem sido objeto de muita crítica, eu acho que é uma coisa a se considerar. Suprimir essa disposição, como foi aqui sugerido. É interessante perceber que, então, há divergências, a gente pode perceber, no próprio comentário do plenário, no sentido de rejeitar a proposta em totum ou de encaminhar sugestões. Essa é uma sugestão que, se for encaminhada, merecerá uma consideração muito detida. Obrigado. Termino, então, depois faço em outra rodada. Um último comentário que eu queria fazer é o problema dos outros cenários, outras propostas. Assim como o professor Ricardo Terra, não tenho nada contra receber outras propostas e pensar em outros cenários, eu só acho importante a gente tomar como diretriz desses cenários uma diretriz que consta da legislação, da Lei dos Sinais, que é uma lei nacional. É uma lei que está em vigor e ela faz referência à transparência e isso diz respeito à condição daqueles que estão fora da universidade poderem acompanhar o trabalho que está sendo feito aqui dentro. Eu acho que essa é uma das justificativas que as normas nacionais e internacionais dão para avaliação. Eu sou muito sensível a essa justificativa. Obrigado, professora Maria Paula. Eu gostaria de esclarecer que essas sugestões que a professora Maria Paula comentou
pelo menos entre os professores associados, nós temos uma lista de e-mails chamada Professores Associados, que tem sido bem populosa e é um fórum de discussão muito bom, e vocês poderiam, eventualmente, os associados, mandar para lá. Os professores doutores têm um blog também do professor Zé Renato, que imagino que tem espaço para comentários, não sei, e os professores titulares eu desconheço, mas o professor Bafa pode depois falar mais à frente. Então, vamos a uma nova rodada aí. O Andrés, depois a Sônia, que acho que é daquele lado. Sou o professor Andrés, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos do campus de Pirassununga. Sou professor associado. E lá na FESEA, esses documentos, assim como os primeiros documentos do GTAD, foram recebidos com muita preocupação. Eles receberam inúmeras críticas, por vários motivos. Esses últimos, em particular, a questão da composição dessas comissões, como foi mostrado aqui, a maioria são indicados pelo reitor, mas várias outras questões. Eu não vejo que o espírito que está apresentado aqui pelos professores seja o mesmo que o espírito do documento. Para mim, não há coerência entre as apresentações e o que está nos documentos. Por exemplo, inclusive não há coerência entre as falas dos membros, porque por um lado se diz que não há diagnóstico, porque o que se está se propondo é uma estrutura de avaliação, mas por outro lado se diz que o diagnóstico é claro. E para mim, e isso foi uma crítica de todos, da grande maioria dos docentes da FESEA, a falta de um diagnóstico, porque a gente está discutindo a solução de algum problema sem saber qual é esse problema. E isso levou a que, na congregação do dia, acho que foi 20 de maio, da qual eu participei como representante suplente dos professores associados, houve uma discussão pontual dos itens dessa proposta, mas previamente houve uma rejeição total desse documento, por causa de todos esses questionamentos. Depois a professora Sônia, o professor Luiz César e depois o Paulo Trombini ou Tromboni. Café. Já quase boa tarde a todos. Eu sou Sônia Krupa, da Faculdade de Educação. Eu queria, primeiramente, discutir a natureza da avaliação. Avaliar, quer dizer escolha. E escolha é um ato profundamente político e não técnico. E, para valer, portanto, as escolhas, elas não bastam que elas sejam legais, elas têm que ser legítimas. E aí há um processo enviesado nisto que fazemos. Este reitor foi escolhido, votei nele, em nome da democracia e da legitimidade. Então, acho que há algumas ideias interessantes nas apresentações feitas que parecem fora do lugar. Por exemplo, defendo a autoavaliação e autonomia, mas é impossível, e aí eu queria ouvir, sim, dos representantes da reitoria, não é? Autoavaliação e autonomia exigem um processo profundamente legítimo para que elas possam prosperar. Agora, a proposta feita, que tem autoavaliação, ela indica um processo de centralização, um processo onde normatizar, executar e julgar fazem parte de um mesmo grupo todo poderoso, que vai ter, portanto, o destino da universidade nas mãos. É muito complicado isso, não é? Há uma discussão entre forma e conteúdo. Eu posso pensar que há conteúdos interessantes, mas a forma que isto vem para nós, ela é muito ilegítima. Portanto, não basta ampliar o prazo da discussão. É preciso que a gente comece de novo, que a gente tenha coragem de começar de novo o processo e fazer para valer. E aí, gente, não dá para a gente
pensar na legalidade e pensar que, mesmo a legalidade é respeitada, no momento em que a reitoria manda cortar ponto dos funcionários, desrespeitando o direito de greve. Obrigado, Não, professora. Não, ainda não completei, acho que tenho mais um minutinho. A senhora poderia completar, Quero então? completar. Mas Portanto, dentro eu quero, quero dentro completar. Eu queria por favor. só perguntar, portanto, aos representantes da reitoria, não é? Como eles veem este processo que é carente de legitimidade e se eles acreditam mesmo que impor deste jeito não fere o processo democrático. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Luiz César Oliva, do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, aqui da USP. Me foi pedido por alguns membros... sou professor associado. Me foi pedido por alguns membros da congregação da faculdade que apresentasse o texto que foi aprovado por unanimidade pela congregação, mas, dada a limitação de tempo, isso não vai ser possível. De qualquer maneira, o texto completo está disponível no material que foi distribuído aí na entrada. Eu vou apenas pontuar algumas questões fundamentais desse texto. Isso me foi pedido porque, embora eu não faça parte da congregação, eu faço parte de uma comissão de acompanhamento de políticas da CERT que ajudou na elaboração desse texto. Antes de mais nada, o documento da faculdade destaca o caráter centralizador de não apenas das minutas apresentadas, da maneira como é formada a CPA, mas do próprio processo como ela foi elaborada. Quer dizer, não foi solicitado que as unidades dessem as suas propostas e, a partir delas, uma discussão feita. Pelo contrário, foi formado um grupo de pessoas indicadas pelo reitor para tudo isso. Os outros aspectos com relação à centralização, recursos, etc., já foram mencionados por falas anteriores. Mas tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar. A despeito do que disse o vice-reitor hoje sobre um dos méritos desse projeto, que é dar a devida diversidade ao processo avaliativo, de maneira que as unidades opinem sobre os critérios específicos de cada área, etc., na verdade, as mudanças do estatuto implicam uma diminuição do papel das unidades no processo avaliativo. Elas eram explicitamente responsáveis pela avaliação dos docentes, e elas não são mais responsáveis. E com relação a mudanças de regime e outras coisas mencionadas no antigo estatuto, que previam sempre que a CERT opina, dá a sua anuência, e que a decisão tomada deverá ouvir a congregação ou ouvir o CTA, todas essas menções a ouvir a congregação e ouvir o CTA foram suprimidas. Eu pediria também que a mesa se pronunciasse sobre a pertinência disso, por que isso foi feito, visto que o intuito geral da proposta, segundo o que disse o nosso vice-reitor, era permitir que a avaliação tivesse as especificidades garantidas pelas políticas das próprias unidades. Ok, obrigado, professor Luiz César. Eu poderia, então... Os seus 2 minutos terminaram, seria só uma pergunta direta, talvez, para deixar na mesa. Não, eu gostaria de ler as últimas linhas do texto que me foi pedido para apresentar. Pode ser. Vou demorar alguns segundos. Tá? É preciso destacar